Pronto, pode começar, Satomi. Obrigada. Ok. Então, hoje a Sabinza Brasil, né, vai estar apresentando um ingrediente muito especial, que é o nosso curcumin C3 Complex. É um extrato padronizado em 95% de curcuminoides, é um extrato de rizomas de cúrcuma longa e ele é o número 1 em estudos clínicos. É um ingrediente bastante especial para a Sabinza, porque há mais de três décadas, né, a gente estuda esse ingrediente e não podemos falar desse ingrediente sem antes mencionar o nosso fundador, o Dr. Magid. O Dr. Magid, né, foi nosso fundador, então, iniciando nossas atividades em 1988, com a Sabinza, foi um homem bastante reconhecido em nível global, farmacêutico, fez toda a carreira dele em grandes indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos, reconhecido, né, como a legenda do milênio na indústria nutracêutica na Índia. E ele fala, né, que a Sabinza é uma empresa responsável e confiável. A nossa empresa também tem muita consciência de negócio, né, trazendo também a parte dos agricultores e a comunidade em conjunto, né? A prosperidade está relacionada também a essa nossa comunidade de agricultores. E a gente trabalha, né, em nível global, a gente já está nos 5 continentes. E falando um pouco mais, então, do nosso curcumin C3 Complex, a cúrcuma, né, ele é um presente da natureza, é de uso milenar na medicina ayurvédica. A fonte é a cúrcuma longa, os componentes ativos, então, são os curcuminoides, a aplicação nutracêutica tem ação antioxidante, anti-inflamatória, suporte imunológico e diversos outros, e a parte da planta utilizada são os rizomas. Então, os rizomas, né, a Sabinza utiliza em torno de 64 a 66 quilos dos rizomas secos para 1 quilo do nosso ingrediente final. Isso, né, evidencia a pureza do nosso ingrediente, o nosso curcumin C3 Complex. Então, padronizado em 95% dos curcuminoides, ele contém os 3 compostos bioativos, que é a curcumina, demetoxicurcumina e a bis-demetoxicurcumina. Lembrando que o composto majoritário, então, é a curcumina, porém, né, é muito importante estar junto, né, a demetoxicurcumina e a bis-demetoxicurcumina para estar trazendo a estabilidade, né, dos efeitos dos curcuminoides. É um ingrediente bastante reconhecido em nível global, recebeu já diversos prêmios e um fator de muita importância que a gente fica muito feliz, né, que a Sabinza desenvolveu toda a parte analítica, né, e forneceu os padrões dos curcuminoides para a farmacopeia americana. É um dos extratos de cúrcuma, né, número 1 em estudos clínicos. A gente conta com 113 estudos clínicos publicados em clinical trials e diversas outras publicações e artigos científicos. Na parte regulatória, então, no Brasil, a especificação aprovada é a da farmacopeia americana, tendo estabelecido o teor mínimo de 80 miligramas e máximo de 130 miligramas dia. E esse ingrediente a gente tem toda uma cadeia de sustentabilidade, né? Contamos com fazendas de cultivo própria, mas também uma comunidade de mais de 6 mil agricultores parceiros da Sabinza. E uma curiosidade é que cerca de 892 mil toneladas, né, de rizomas de cúrcuma são produzidos na Índia anualmente, e a cúrcuma indiana é considerada a melhor cúrcuma do mercado global. Na parte analítica, a Sabinza, né, tem todo esse cuidado, né, de manejo de produção, dando todo o auxílio para os nossos agricultores parceiros, tendo os métodos de extração, né, todos validados, tipo de solvente, a padronização, no marcador, né, no caso da cúrcuma, os curcuminoides, todo um controle de qualidade, uma robustez em análise. Tudo isso para garantir a eficácia, a segurança ao consumidor e estar, né, dentro da conformidade regulatória. Na parte de controle de qualidade, vocês podem observar que a Sabinza tem várias análises, né? Tanto de metal pesado, solventes residuais, alergênicos, microbiológico, e um grande diferencial é que a gente tem uma validade de 5 anos do nosso ingrediente. E nós também conduzimos estudos de estabilidade para o nosso ingrediente curcumin C3 Complex. Aqui, né, toda imagem e toda verdade. Nosso extrato de cúrcuma, né, a gente trata ele como uma especialidade. Então, a gente tem toda uma cadeia de produção, como já falei anteriormente. Então, a Sabinza está em constante trazendo treinamento para essa comunidade de agricultores e somos também associados a diversas associações, né? Uma delas, a Global Curcumin. Isso para dizer um pouco sobre a adulteração, porque o extrato de cúrcuma é um dos extratos mais adulterados em nível global, né? Por ele ter esse pigmento amarelo, tem muita adulteração por produto sintético, curcumina sintética.
E a Sabenza, desde 2016, ele faz teste de radiocarbono para todos os lotes de curcumim C3 complex, evidenciando, então, a não adulteração com ingredientes sintéticos no nosso curcumim C3 complex. Temos um material que é nosso organismo, nosso C3 Complex, onde é um compilagem de todos os nossos artigos publicados, né? E caso vocês queiram ter acesso a esse material, a gente pode estar encaminhando para vocês por e-mail, pode encaminhar o e-mail para o nosso info@sabinza.com.br, que será um prazer a gente estar compartilhando com vocês. Então, nosso curcumim C3 Complex é um extrato padronizado em 95% de curcuminoides, contém os três compostos bioativos e contamos com mais de 113 estudos clínicos. Os mecanismos de ação são bastante elucidados já na ciência, a sua ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, anticâncer, relacionado também à disbiose intestinal. E os benefícios, né, nossos artigos apontam um benefício na ação anti-inflamatória, na saúde cardiovascular, na síndrome metabólica, em doenças hepáticas, em câncer e diversas outras patologias. Falando um pouco da nossa saúde intestinal, a gente brinca, né, onde a gente precisa das nossas bactérias do intestino, né, para fazer o processo de biotransformação dos curcuminoides e metabólitos ativos, e assim como a suplementação dos curcuminoides, nosso curcumin C3 complex, ele aumenta a nossa flora intestinal, a nossa microbiota. Isso tudo traz grandes benefícios, né, porque exercem efeitos regulatórios direto no gastrointestinal, onde altas concentrações de curcumina são necessárias. A maioria das células imunológicas estão presentes no nosso trato gastrointestinal e é influenciada pelos curcuminoides. E também sua atividade anti-inflamatória e antioxidante protegem o trato gastrointestinal. Aqui um estudo, né, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, né, desenvolvido na Universidade da Califórnia. Então, ele verifica, né, os efeitos da suplementação do curcumin C3 complex na microbiota intestinal. Então, aqui a gente tem um estudo comparativo, né, fazendo a suplementação do nosso curcumin C3 complex, um extrato padronizado em 95% de curcuminoides, em comparação a uma cúrcuma em pó, né, um produto em pó, um tempero, onde não tem a padronização. Dessa maneira, foram observados efeitos semelhantes aos prebióticos com a suplementação do curcumin C3 complex, favorecendo, né, o crescimento e o equilíbrio da microbiota intestinal saudável. Então, fazendo essa comparação com esse extrato de cúrcuma em pó, né, uma cúrcuma em pó não extrato, o curcumin C3 complex ele demonstrou resultados bastante superiores na modulação da população bacteriana gastrointestinal. Então, reforçando então o potencial da suplementação do curcumin C3 complex como um grande aliado não apenas na saúde geral, mas também na manutenção da microbioma e equilíbrio equilibrado e funcional do intestino. Um outro estudo publicado, né, realizado pela Sabinza, está relacionado à dispepsia. A dispepsia é uma patologia, né, que acomete de 5 a 10% da população mundial. Dentre essas, 50%, né, buscam tratamentos alternativos para erradicar essa patologia. Então, esse estudo, né, conduzido por 30 dias, com curcumin C3 complex, observou, então, né, uma redução da gravidade dos sintomas da dispepsia funcional e a taxa de infecção por Helicobacter pylori também diminuíram significativamente no grupo de intervenção com curcumin C3 complex, revelando, né, que ao adicionar, né, ao suplementar o curcumin C3 complex, né, como uma terapia adjuvante, tem sim uma melhora nos sintomas da dispepsia, bem como erradicação da taxa de infecção por H. pylori. Um outro estudo, pensando um pouco na população, né, mulheres em idade pós-menopausa, foi feita uma avaliação, né, analisando os marcadores de inflamação, né, em mulheres pós-menopausa, um grupo de 16 mulheres. Então, a suplementação foi realizada, né, adicionando curcumin C3 complex em iogurtes. Então, tendo esse alimento funcional, demonstrando então, né, uma capacidade de reduzir o fator de necrose tumoral alfa, que é uma citocina associada a doenças inflamatórias crônicas, né, em grupo de mulheres na pós-menopausa, evidenciando então alguns efeitos benéficos, como a redução da inflamação crônica, melhora da saúde cardiovascular, fortalecimento do sistema imunológico, e ele sim pode ser considerado um potencial para melhora de qualidade de vida na vida pós-menopausa. Aqui, alguns parceiros globais que fazem uso do curcumin C3 complex e diversas formas farmacêuticas. Então, a gente tem a apresentação de cápsulas, comprimidos mastigáveis, sachê monodose, em gotas, em gummies.
aqui nossos contatos, caso você tenha ficado com alguma curiosidade, alguma dúvida, será um prazer estar contribuindo. Obrigada.